Túlio. Aí eu falei assim, olha, desculpe, eu não conheço você, mas acho que você errou a preposição. Eu escrevi para, né? Eu não escrevi com ele, né? Ele não sentou no meu colo e a gente escreveu durante 6 meses. Né? Eu escrevi para ele, né? Porque foi, enfim, era um projeto que foi desenvolvido para um roteiro para que ele dirigisse. Então, o próprio meio desconhece, né? Eu não vou citar nomes, mas assim, tem um grande exibidor digital. Encontrei com ele também num outro festival, e ele estava com a mulher dele. Aí eu sentei na mesma mesa dele, ele falou assim, eu queria te apresentar, esse é o Di, ele é roteirista, tal. Aí a mulher dele, candidamente, olhou para mim e falou, o que é roteirista? Aí eu falei assim, é o cara, né, que escreve e tal. Aí, obviamente, o cara, né, o marido, se antecipou logo e falou assim, não, ele pega a história do diretor e transforma na história do filme. Eu falei, meu Deus, né? E o cara é um grande exibidor digital, né? Aí, obviamente, ele virou para mim e perguntou, e você escreve os diálogos também? Quase que eu falei, quando eu estou possuído, eu escrevo. Isso me faz lembrar, vocês vão ver cenas do Cabra Cega, eu sou muito amigo, eu gosto muito do Leonardo Medeiros, eu acho que talvez seja um dos maiores atores brasileiros. E fizeram essa pergunta para ele também em Pernambuco, no Festival do Recife. Né? Falou, poxa, você fez o personagem do Tiago, você estava tão entregue, foi tão maravilhoso, você estava tão convincente, né? Você estava possuído pelo Tiago? Ele falou, eu não sou cavalo para estar possuído, né? Eu sou ator. Então, cada um na sua função e a gente descrevendo bem o que cada um faz no longo processo de criação do roteiro até a filmagem, vocês vão ver que se envolve muita gente, né, muitas pessoas, cada um numa fase diferente do filme, mas são muitas pessoas, e a gente depende delas para que o filme saia bacana, seja legal. Depois da função, tem os ganhos, né, porque sempre quando eu dou curso de roteiro, ninguém fica perguntando, mas quanto é que ganha? Parece reunião da Receita Federal. Mas, enfim, vou dar uma visão para que a gente não passe batido sobre isso. Isso é interessante porque assim, a gente não tem nenhuma tabela, né, que fala assim, o cara vai pagar tanto para o cara escrever um longa-metragem. No Sindicine, que é o sindicato dos trabalhadores de cinema, você tem lá uma tabela que dá R$18 mil para um roteiro de longa-metragem, o que é muito pouco. Vou explicar por quê. O trabalho de desenvolvimento de um roteiro leva, no mínimo, de trabalho exclusivo, 6 meses, média. Né? Para o processo total do filme, de envolvimento do roteirista com o filme, talvez 1 ano, 1 ano e meio. Então, você tem que considerar esse valor diluído durante esse tempo todo. Aí você fala, bom, mas então como é que eu posso pensar num piso ou alguma coisa parecida com isso? A gente teve uma reunião uma vez no MINC, e a gente tem uma proposta da Autores de Cinema. Depois eu dou o endereço da Autores de Cinema, que tem um site que é bacana, que dá para baixar roteiro, dá para baixar argumento, dá para ver alguns itens do contrato do roteirista, enfim, tem umas coisas legais lá. www.autoresdecinema.com.br. Independente disso, dos ganhos, estava falando dos ganhos, a gente chegou numa reunião do MINC e falou assim, a gente tem uma proposta que a gente acha que o trabalho do roteirista equivale mais ou menos a 5% do orçamento do filme. Aí o cara falou assim, bom, mas o Manuel Rangel, que era o presidente da Ancine, ele falou, a Ancine nunca tabelou isso, né? Não vai ser agora com roteiristas que vai tabelar. Eu falei, não, mas quem deu essa tabela foram vocês. Como? Nós? Imagina, a gente não faz isso? Então, eu falei, não, pense comigo, faça a mesma conta. O MINC tem um edital, o único edital de desenvolvimento de roteiro, e eles pagam para o premiado R$50 mil. Então, o MINC considera que o salário base, ou que o cachê base, do roteirista brasileiro é R$50 mil. O MINC está falando isso para a gente, não é a gente que está falando. Muito bem. O prêmio de filme de baixo orçamento é de R$1 milhão hoje. O MINC tem um prêmio de baixo orçamento para a produção de um filme de longa-metragem de R$1 milhão.
a gente chegou para o secretário e falou assim, secretário, então faça a conta. Quanto é 50 mil de 1 milhão? 5%. Então, a gente acha que 5% é uma boa medida para fazer essa correlação do valor do orçamento do filme para o cachê do roteirista. Aí você vai falar, mas todos os produtores concordam com isso? Claro que não, né? Então, essa é uma briga, enfim, que você vai desenvolver a cada projeto, né, com cada produtor, para tentar explicar a importância do valor desse cachê para o roteirista. Depois dos ganhos, tem direito autoral. Hoje está mais ou menos em voga essa história dos direitos, porque é o seguinte, vai sair uma nova lei de direito autoral no Brasil. E a gente até está sendo consultado, o Ministério chama a gente para conversar e tal. Hoje, o único órgão que recolhe dinheiro na bilheteria é o ECAD, né, 2,5%. A ideia é que esses direitos autorais se reservem ao diretor, ao roteirista e ao intérprete da música, né? Enfim, distribuir esses direitos autorais pelos 3, entre parênteses totais, pelos 3 autores da obra. Isso ainda está em negociação. O importante dos direitos autorais é que qualquer coisa que se escreva, vocês escrevam, mesmo que seja uma pequena história, um argumento, que se registre isso, né? Existe a Biblioteca Nacional, onde você registra argumento e roteiro, e você está, entre aspas também, protegido no seu direito de autor, de você ter escrito uma coisa que ninguém vai copiá-la ou vai plagiá-la. Aí você fala, mas isso funciona? Não. Todo mundo acha que a Biblioteca Nacional está lá recebendo milhares de registros de obras todo dia, que eles estão olhando e falando, esse não parece com aquele. Não, eles recebem e engavetam. Aí você fala, então é um corpo de advogados que vai te defender. Não. Então, para que serve a porra da Biblioteca Nacional? Serve para dar o princípio da anterioridade. O que significa isso? Eu escrevi uma história hoje. Aí eu vou ver que tem alguém que fez um filme daqui 5 anos, que a história é muito parecida com a minha. Eu vou entrar com um processo contra esta produção, esta obra, e vou usar o registro da Biblioteca Nacional como prova de que eu tive a ideia primeiro, né? Que esta ideia pode ter sido plagiada. Tá? É só isso, não é mais nada do que isso, né? As pessoas acham que estão super protegidas com a Biblioteca Nacional, e não é nada disso. Tanto que existe um recurso bastante primitivo, que é você escrever a sua obra, o seu roteiro, né, o seu argumento, colocar dentro de um envelope e direcionar, mandar para você mesmo. E aí você vai receber em casa, e o carimbo do correio é a prova de que você criou aquela obra que está lá dentro do envelope naquele dia. Óbvio, não precisa ficar surpreso quando você receber, abrir o envelope e falar, puxa, carta para mim. Faz tempo que eu não escrevia para mim mesmo. Ficar emocionado e tal. Se você abrir o envelope, você perdeu a sua prova, né? Então, cuidado também com isso. Mas é uma maneira de você resguardar direito autoral. Direito autoral é complicado, porque quando você vai assinar um contrato com produtora, está lá. Eu cedo os direitos desta minha obra para a realização de um filme em 35 milímetros, para ser exibido em cinema, televisão, DVD, Blu-ray, enfim, o que for. Inclusive, tem no contrato, inclusive qualquer outra mídia que seja inventada. Então, a gente tem que se proteger também contra isso. Inclusive, nesses contratos está assim, eu cedo os direitos desse filme para ser exibido em TV, cinema, qualquer outra mídia que seja inventada no futuro, e isso serve para a América Latina, para o continente americano, para a Europa, para o mundo. Tem contratos, inclusive, que está escrito planeta no lugar do mundo. É sério, não é brincadeira. E aí eu brinco dizendo que quando teve aquele carrinho, aquele robozinho que cantou Coisinha Bonitinha do Pai, da Beth Carvalho, lá em Marte, a Beth Carvalho estava livre desse contrato e poderia processar qualquer marciano que tivesse ouvido aquela música. Está certo que vai ser difícil ela achar alguém para processar, mas
Ela estava fora do planeta, então ela poderia, como autora, né, ter os direitos exclusivos daquela obra. Tá? Então, cuidado com essa coisa dos direitos, que é bem complicada e bem difícil. Outra coisa, crédito de roteirista, que se inclui aqui quase que nos direitos autorais. Quando você assina roteiro, né, tem histórias, por exemplo, que não vou também citar nomes, de diretor que comprou espaço no crédito de roteirista, porque ele queria assinar roteiro. Pagou R$20 mil. Não vou falar quem ganhou os R$20 mil, nem quem desembolsou os R$20 mil. Aí, assim, vendo isso, até eu costumo dizer que crédito de roteirista parece banheiro de rodoviária. Todo mundo gosta de colocar o nome, né? Porque não tem, né, você quase não tem controle com isso. Vou citar um exemplo. Até aí eu tenho que citar nomes, porque, na verdade, é um exemplo clássico. Dois Filhos de Francisco foi desenvolvido por Carolina Cocho, junto com Patrícia Andrade. A Carolina levou a ideia para o Breno Silveira, né, e ele aconselhou que ela trabalhasse com Patrícia Andrade para desenvolver o roteiro. Muito bem. Se vocês forem ver o filme, na lista de créditos vai estar lá Carolina Cocho, Patrícia Andrade, Breno Silveira, que é o diretor, Daniel Filho, que é o produtor, Paula Lavigne, que é produtora. Falei, bom, primeiro que é impossível você escrever um roteiro a 10 mãos. É impossível, né? Então, mas todo mundo coloca lá o nome no roteiro, porque é a casa da mãe Joana, né? Está todo mundo lá. Escrever um roteiro é muito difícil, é muito complicado. Tanto que a gente criou uma regra no contrato para tentar proteger o crédito de roteirista. Qual que é essa regra? Que é uma regra americana. Só pode assinar roteiro ou crédito de roteiro quem escreveu mais de 1/3 do filme. E aí escreveu. Não é dar pitaco, não é dar palpite. Né? Não é o diretor bater no seu ombro e falar, Di, muda o nome dele, em vez de João, poderia chamar Zezinho. Aí ele fala, puxa, você viu, eu escrevi o roteiro com você. Eu falei, beleza. Né? Então, tomar cuidado com isso. O cara precisa ter escrito, literalmente escrito, mais de 1/3 do filme para ter o nome no crédito de roteiro. Porque senão nós vamos cair naquela equação que não é muito boa para roteirista. Né? Se a gente precisa formar roteirista, por que a pessoa se interessaria em ser roteirista no Brasil se não tem tabela de ganhos? Quando ganha, ganha muito mal. Né? Se nos créditos, quando assina créditos, ele vai assinar com o time do Corinthians junto. Né? Então, vai assinar com muita gente. Quando sai na mídia, o nome dele não sai. Né? Ninguém fala da porra do roteiro nem da porra do roteirista. Né? Então, é uma terra de ninguém. Então, por que alguém se interessaria? Né? Só se fosse um grande masoquista. Mas, enfim, isso está melhorando, a gente está tentando profissionalizar essa área, tanto que criamos um contrato de roteiro para tentar ver se a gente consegue clarear essa história desta relação ainda pouco desenvolvida, pouco clara entre produtor e roteirista. Oportunidades. Oportunidades se refere ao... Bom, tudo bem, eu vou estar lá na minha casa, eu escrevo roteiro, o que eu faço? Eu toco na casa do Tony. Podem tocar na casa do Tony, viu? É legal, vamos pregar uma peça. Né? Não, estou brincando. Não é assim, né? Muito dificilmente o processo vai ser. Esse processo geralmente é o contrário. Né? O diretor quer desenvolver uma ideia, quer fazer um filme, chama um roteirista, amigo ou não. Né? Então, esse processo ele é muito drástico, ele é muito madrasto ou padrasto para quem quer ser roteirista no Brasil. A gente tem a nossa única solução, o único escape, via de escape, são os editais. Né? A gente tem os editais federais, tem editais estaduais, às vezes municipais, dependendo da cidade. Né? Mas, por exemplo, para roteiro, o único concurso edital durante o ano é o de desenvolvimento de roteiro do MINC, que paga 50 mil, elege 10 ganhadores, eles ganham 50 mil e desenvolvem o roteiro. Só que aí também é um processo que não vai para frente. O cara escreve o roteiro, e aí? Ele vai colocar onde? Vai colocar na sua prateleira, né, do lado ou do pinguim da geladeira, ou, enfim, de alguma estátua menos usada na casa, porque ele não tem para quem mostrar aquilo. Né? Então, a ideia de fazer editais e concursos federais é que eles se conversem. Né? Que o cara que ganhou o prêmio de roteiro